Olá, pessoal. Então, nós estamos agora há pouco, no vídeo anterior, vendo lá o início da revisão de trigonometria. A essa altura, o aluno já sabe qual é o sentido do círculo, já sabe os quadrantes, já sabe que aqui é zero, que aqui é π sobre 2, que aqui é 3, desculpa, que é zero, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e que 0 e 2π são coincidentes, que são aquelas três barrinhas. É como se fosse um sinal de igual com mais uma barrinha, né? Então, já aprendemos a identificar aqui anteriormente, né, o triângulo retângulo, onde a gente consegue ver seno e cosseno. Já vimos a identidade trigonométrica fundamental, então essas informações já têm que estar guarnecendo vocês para nós avançarmos para o estudo da tangente e da cotangente. Então, olha só, eu marquei aquele mesmo ponto P1. Já sei que aqui essa posição é seno, essa posição é cosseno. Agora, nós temos que entender, né, que posição é a tangente, né? Ou seja, a tangente, ela vai ser, você vai fazer uma reta tangente à circunferência no ponto zero. Esse eixo que vai surgir, que está tracejado, é o eixo das tangentes, e esse eixo nunca sai desse lugar. Então, por exemplo, se eu der a volta aqui, como era o caso daquele beta, vamos pegar o caso daquele ângulo beta, tá? Aqui a gente já sabe que vai estar o eixo das tangentes, vai ter um eixo aqui assim, né, que é o eixo das tangentes. Eu desenho com o mouse é péssimo, mas vai dar para compreender. A tangente de θ, a gente já sabe que vai ser aqui. E a tangente de beta, incredibilissimamente, se eu marcar P2 aqui, a semirreta estaria para lá, mas eu prolongaria a semirreta para lá para achar a mesma situação, porque o eixo das tangentes não sai do lugar. Se fosse no segundo quadrante, no terceiro quadrante ou no quarto quadrante, você acharia a tangente sempre nesse eixo. Não sai daqui. Tá? Então, olha só. Nós temos a seguinte situação. Eu já conhecia o meu triângulo retângulo formado por seno e raio, né? Que a gente conseguiu a identidade trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Ok? Agora, repare, quando eu fiz essa medida aqui, ó, essa posição de tangente, o que está acontecendo? Eu vou ter um segundo triângulo retângulo. Tá? E esse segundo triângulo retângulo ele tem uma característica. Esse ângulo aqui é igual e é o mesmo, né, para os dois triângulos, tanto para o triângulo vermelho como para esse outro aqui, que tem o cateto oposto em verde. Reparem que esse ângulo e esse ângulo eles são iguais também, olha, eles estão com a mesma inclinação. Esse ângulozinho aqui é igual a esse ângulozinho aqui. E o ângulo reto aqui é igual ao ângulo reto aqui. Nós estamos num caso de ter dois triângulos proporcionais. Tá? Então, é o caso ângulo, ângulo, ângulo. Então, olha só. Aqui vale a proporção. Então, olha só. A tangente vai estar numa proporção para o seno, tá? Assim como o cosseno vai estar numa proporção para essa medida do cateto adjacente da tangente, que a gente sabe que, por acaso, é o raio. Então, eu faço assim, ó, a tangente está para o seno, que eu escrevi aqui, mas a gente pode considerar que seja esse, tá? A tangente está para o seno, assim como esse cateto adjacente aqui do triângulo maior, que é o raio, que é 1, está para o cateto adjacente do triângulo menor, que é o cosseno. Então, tangente está para seno, 1 está para cosseno. Então, essas proporções, que eu escrevi aqui já na forma de fração, elas revelam uma identidade, né, de proporcional. A tangente está para 1, assim como o seno está para o cosseno. É por isso que a gente acaba, lá no ginásio, no ensino médio, decorando, apesar de ter uma demonstração fácil, né, que a tangente é calculada como se fosse o seno sobre o cosseno. Então, é por esses motivos, dessa proporcionalidade de triângulos, caso ângulo, 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 que a gente chega a essa outra fórmula,
que a tangente vai de seno sobre cosseno. Tá? Aqui eu repito o que já falei, o eixo das tangentes, independente do quadrante, é sempre no mesmo lugar, é sempre aqui, o eixo das tangentes. Tá? A orientação é para cima. Tá? Aí eu já voltei a repetir, o eixo x é denominado do eixo dos cossenos, o eixo y é denominado também eixo dos senos. Tá? E com isso a gente viu como é que se prova, né, que a tangente ela pode ser substituída por seno e cosseno, porque é a mesma proporção. Tangente dividido por 1 é a mesma coisa que dividir o seno pelo cosseno. Na cotangente, a chamado eixo das cotangentes é traçado como uma tangente, a circunferência, aqui em π sobre 2, ó, que seria, em termos de graus, 90, em termos de radiano, π sobre 2. Então, isso aqui é o eixo das cotangentes, tá? Também não sai do lugar. E aí eu tracei um outro ponto P, para facilitar, para o triângulo não ficar muito grande. E da mesma forma, eu gerei, além daquele triângulozinho, lembra o triângulozinho que era cosseno e seno? Está na cara que esse triângulozinho igual a esse triângulozinho, então isso você pode considerar isso aqui sendo cosseno, isso aqui é o seno, tá? Se esse ângulo aqui é θ, esse aqui é 90 menos θ, mas esse θ tem que ser igual a esse ângulo, porque eles são alternos internos, tá? Então, θ está aqui, θ está aqui. Então, agora eu estou fazendo a comparação desse triângulo retângulo aqui, que tá marcadinho aqui, ó, observem, com esse outro maiorzinho aqui, que tem o cateto oposto, tá? Que teria o cateto oposto, seria a cotangente. Aqui, ó, tem um detalhe, né, que, na verdade, eu coloquei cotangente de θ, etc., blá, porque a gente está se referenciando, na verdade, ao ângulo formado com isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O ângulo formado com isso aqui. Tá ok? Porque, na verdade, eu poderia estar comparando, né, esse triângulo ao outro triângulo. Mas, repare, esse ângulo aqui, ó, seria, na verdade, 90 menos θ. Então, se eu fosse assim, muito chato, muito rigoroso, eu estaria, de alguma forma, me referenciando, se eu fosse assim, muito rigoroso, em vez de ser cosseno de θ, seria 90 menos θ aqui e 90 menos θ aqui, porque eu botei eles em pé. Mas não há problema algum de eu botar cosseno de θ, porque, na verdade, eu estou querendo me referenciar à posição do ponto P, tá? Não há problema algum. É porque aqui a gente teria, né, ou seja, para facilitar, né, olhar esse triângulo aqui com esse triângulo aqui para facilitar essa transposição dos dois triângulos para brincar de proporção. Tá? Então, aqui eu teria o seguinte, olha aqui, ó. Eu quero calcular a cotangente. A cotangente está para o cosseno, assim como 1 está para o seno. A cotangente está para o cosseno, assim como está para o seno. E da mesma forma, como isso como essas medidas, elas mantêm a proporção, então eu consigo escrever cotangente de θ sobre 1 vai ser igual a cosseno de θ sobre seno de θ. E como 1 não precisa colocar, que é elemento neutro da multiplicação, 1 sobre 1, vou botar assim, né, para ficar fácil. Então, cotangente de θ é cosseno sobre seno. Tá? A secante, né? Vamos ver agora a secante e cossecante. Para o traçado da secante de θ, você botou novamente o ponto P, só que é pelo ponto P que eu vou traçar uma reta tangente. E esse pedacinho aqui, ó, vou botar aqui bem com cuidado, tá vendo? É essa distância, desse pontinho aqui, ó, vou dar uma clicada aqui, isso, desse pontinho, até a origem que vai formar a secante de θ. Essa transposição ela vai ser um pouco mais complicada, tá? Porque você veja o seguinte, nos dois triângulos, eu tenho esse ângulo θ aqui, ok? Nos dois triângulos. No triângulo famoso, lá, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, que gerou, esse triângulo que gerou a identidade trigonométrica fundamental. Só que agora, esse ângulo reto aqui, ele não está aqui, ó, ele está aqui, ó. Ele seria como se fosse aqui, ó. Tá? E aí, na hora de fazer essa transposição, tem que fazer com cuidado. Tá? Eu desenho primeiro aqui o primeiro triângulo, está aqui o raio, está na mesma posição que ele está cá, né? Mas quando eu venho para cá, olha o que acontece. Nesse triângulo novo que está,
A hipotenusa, a maior medida é essa que passa do raio. É essa parte da base aqui. Está vendo aqui? Ó? E essa medida é a secante. Então, a secante está para o raio. A secante está para 1. Tá ok? E aí, essa medida do seno, que era o cateto oposto, observe que esse tamanhozinho aqui, ó, esse tamanhozinho aqui, eu não sei, ele é uma dúvida, eu não sei quanto vale isso. Daria até, dependendo das informações, para calcular, mas não vai me interessar, porque eu vou comparar a secante com o raio, e vou comparar esse lado do triângulo grande, ó, esse lado aqui, que seria o cateto adjacente, porque esse aqui, a secante, que é a hipotenusa, então esse pedaço aqui, que vai ser o cateto adjacente, ó, é o raio. Então, eu vou botar na mesma posição. Como esse é 90, esse é θ, esse aqui tem que ser 90 menos θ, em cima e embaixo. Então, também é o caso de proporção de triângulos, caso AAA, e eu posso brincar de secante de θ, ou seja, a secante está para o raio, assim como o 1 está para o cosseno. Assim como 1, que é o raio aqui, ó, esse raio igual a 1, naturalmente, né? Esse raio está para o cosseno. Então, eu faço secante está para o raio, assim como o raio está para o cosseno. Secante está para o raio, assim como o raio está para o cosseno. E chego numa nova identidade trigonométrica, que a secante é igual a 1 sobre cosseno. A secante é o inverso do cosseno, o cosseno é o inverso da secante. Tá? A cossecante, ela vai ser medida em outro ponto. A cossecante é o seguinte, eu pego o ponto P, aqui quando eu peguei... Opa, deixa eu dar um ponto aqui. Quando eu fiz essa tangência no ponto P, eu cortei o eixo do X. Naturalmente, eu também cortaria, mas muito lá em cima, o eixo Y. Aí eu preferi marcar um outro ponto P para facilitar a explicação, onde o triângulo não ficasse tão grande. Tá? Também vou gerar um triangulão. Tá? Esse aqui é θ, esse aqui é 90 menos θ. Se esse é 90 menos θ, esse é 90, esse aqui tem que ser θ. E, novamente, eu pego esse triângulo retângulo e boto ele aqui. Vamos lembrar que essa hipotenusa do triangulão é a cossecante. Essa outra medida do triangulão é 1, né, que está funcionando aqui. Cadê o triangulão? Opa, deixa eu ver aqui. Aqui, triangulão. Então, eu sei que a hipotenusa é a cossecante e o cateto adjacente, né? O cateto adjacente é porque eu estou fazendo com 90 menos θ, né? Ou seja, em relação a θ, na verdade, é o cateto oposto. Em relação a θ, o cateto oposto é esse aqui, ó, que é o raio 1. Então, eu vou brincar montando os dois triângulos. Essa transposição tem que tomar um certo cuidado. Eu vou dizer que a cossecante está para 1, assim como 1 está para seno. E vou chegar à solução de uma nova relação trigonométrica, que a cossecante de θ é igual a 1 sobre seno. Tá? Então, eu vou fazer mais um videozinho para fechar essa explicação e entrar também comentar sobre o material instrucional que acompanha o vídeo, sobre as funções trigonométricas. Não que eu vá esticar em função trigonométrica, só para recomendar a leitura. Tá? E nós vamos encerrar aqui, e aí fazemos mais um vídeo. Então, deixa eu encerrar. Opa! Cadê?